Olá, pessoal! Nossa equipe ficou responsável pelo tema Operações de Almoxarifado. Ela é composta por mim, Gabriela Oliveira, Álvaro Felipe, Mariana Andrade, Iago Souza, Lucas Ramos e Samuel Librerion. Fazendo uma introdução à operação de almoxarifado. O almoxarifado ele tem relação direta com o transporte interno das mercadorias, ou seja, é o estoque das mercadorias que não são mais utilizadas na linha de produção. E isso é muito benéfico para a empresa, porque ela reduz os processos administrativos, reduz os custos e, consequentemente, aumenta a rentabilidade. Podemos exemplificar da seguinte forma. Por exemplo, eu sou dona de uma empresa mecânica. Então, nessa empresa, eu faço processos desde troca de pneu, troca de óleo, até restauração da pintura do veículo. E sempre ocorre de sobrar tinta, sobrar óleo, de sobrar um pneu ou outro na troca de pneus. Então, esses materiais são estocados. Mas pode-se perceber que óleo, tinta, pneu, tudo isso são materiais diferentes texturas, diferentes tipos de armazenagem. Logo, podemos perceber que estocar o material não é uma tarefa tão simples, pois os materiais possuem diferentes texturas, diferentes métodos de armazenagem. E com isso há um problema. De certa forma, é muito benéfico essa estocagem, pois retira aqueles materiais, de certa forma, inúteis da linha de produção e leva para o estoque. Mas, dentro do estoque, tem que ter o custo de armazenagem, pois necessita de funcionários lá, necessita de um cuidado específico para cada tipo de material. E esse acaba sendo um problema para muitas organizações, pois não sabem administrar bem o estoque, o setor de almoxarifado. Então, isso é uma tarefa muito importante de nós, futuros administradores. Na bibliografia indicada pelo nosso professor e que estamos trabalhando bastante nessa disciplina, o autor coloca também um fator muito importante, que é a localização dos materiais. Porque não adianta nada abrir um setor de almoxarifado só colocando material lá dentro e não saber onde está quando a gente precisa. Então, ele dá um exemplo bem claro sobre a localização e como enumerar esses materiais para ficar fácil, simples e fácil de encontrarmos. Então, ele coloca assim, por exemplo, no setor 5, na prateleira 5, temos materiais de escritório, correto? Então, dentro da prateleira 5, a gente tem uma subclassificação, que são número 1, lápis, 2, canetas, 3, blocos, 4, papel carta. Dentro da caneta, a gente também tem uma subclassificação, que é marca alfa, escrita fina. 2, marca beta ou gama, escrita grossa. Então, isso é uma classificação muito importante que dentro do setor de almoxarifado tem que haver, pois senão vira uma bagunça. E não é isso que queremos. Queremos facilidade, organização e redução de custos. É importante ressaltar também que tem que haver no setor de almoxarifado a geração de evidência. Por exemplo, Álvaro está lá no setor financeiro da empresa e ele precisa de grampeadores. Ele precisa de 10 grampeadores. E eu como administradora de almoxarifado, vou lá no setor com a classificação toda bonitinho, vejo onde estão os grampeadores e entrego a Álvaro. Álvaro leva esses grampeadores. Um ano depois, Mariana, lá no setor de RH, precisa de grampeadores. E Mariana vai lá no setor de almoxarifado, que é onde eu trabalho, e pede para mim, Gabriela, eu preciso de 5 grampeadores. Eu falo, ué, mas parece que eu tinha grampeadores aqui, eu não sei onde foi parar. Por quê? Porque eu não gerei uma evidência. Eu não tenho uma prova concreta de que Álvaro esteve aqui e pegou esses grampeadores. Então, é importante, além da classificação, a geração de evidência. E
para ter um processo de almoxarifado, uma operação, um setor concreto e eficiente. Bom, galera, dando continuidade aí ao nosso trabalho, falar um pouquinho hoje para vocês sobre as embalagens. Bom, pensar produto, pensar estoque, pensar almoxarifado e não pensar em embalagem é praticamente impossível. A gente vê, melhor, a gente viu nas nossas pesquisas que o processo de produção e de escolha da embalagem ideal ela é tão importante quanto o processo de produção do produto em si. Por quê? Muitas vezes a qualidade do produto ela é atrelada à maneira como a qual ele é embalado. Todos nós já julgamos muitas vezes, né, algum produto que compramos pela má ou pela boa forma como ele é embalado. Isso é comum ao consumidor. Mas qual é o objetivo real da embalagem? Obviamente, o objetivo da embalagem é proteger o produto, mas mais do que isso, ela deve proteger o produto, levando em consideração a forma como ele será transportado, a forma como ele será estocado e fazendo isso sempre no menor custo possível. Esta questão do custo, ela é muito importante porque ela faz, ou pelo menos ela exige, com que a engenharia de produção de produto trabalhe em conjunto com a de embalagens. Muitas vezes será mais fácil você mudar o projeto de produto, de produção do produto, do que você gastar muito com uma embalagem onerosa. Até mesmo porque isso incidirá sobre o preço final, né, sobre o custo final do produto e pode ser uma determinante no mercado. A gente separou aí alguns não, a gente separou 4 dos tipos mais comuns de embalagem hoje no mercado. É, Começaremos pela caixa de papelão, talvez seja a mais comum, ou pelo menos a mais visível, exatamente por essa questão do custo. Se a gente comparar ela com a caixa de madeira, a gente vai ver que ela é mais barata, ela dispensa a mão de obra de um carpinteiro, por exemplo, ela é mais fácil de se alocar num depósito e no fim ela entrega a mesma eficiência que uma caixa de madeira, correto? Então a gente segue aí com os tipos de embalagem, a gente tem também os tambores. Os tambores eles se destacam principalmente pela resistência. Os tambores eles são mais indicados para o transporte, né, para estocagem de forma mais robusta. Você não vê um tambor em qualquer galpão, obviamente. É muito comum hoje no transporte marítimo, principalmente de petróleo, exatamente porque ele aguenta mais impacto, ele é mais robusto, mais rude. O tambor ele pode amassar, mas dificilmente você vê um tambor cedendo. Além disso, ainda tem a característica da reutilização. Um tambor ele faz até 5 ou 6 viagens. Isso, obviamente, vai incidir também sobre o custo, né? Vai tornar o tambor um meio mais barato do que, por exemplo, um tipo de embalagem que você pode usar apenas uma vez. Dando sequência, a gente tem o tipo de fardo. Os fardos eles surgiram principalmente com o objetivo de compactar grandes volumes de materiais. Nas nossas pesquisas aqui, a gente viu, como exemplo, o algodão. Né? O algodão ele é um material extremamente volumoso que você armazenar ele naquela forma comum, eu diria, é muito mais difícil, vai demandar mais espaço, é mais difícil de locomover, de transportar. Então, você compacta esse volume, esse material, através de prensas hidráulicas ou mecânicas e torna ele mais compacto, menor, mais fácil de se estocar e, obviamente, de transportar. Por fim, a gente separou os recipientes plásticos, também tem ganhado cada vez mais força, mais mercado, principalmente se a gente comparar com os recipientes de vidros e de metal. Por quê? Pela durabilidade, pelo custo-benefício, a gente vê o vidro é extremamente quebradiço, o metal ele também é mais danificado em relação a choques do que o próprio plástico. Então, o plástico hoje ele é bem utilizado principalmente no transporte e armazenagem de, de combustível e tem ganhado cada vez mais espaço como como um meio de armazenagem de produtos.
Por fim, separamos alguns tipos de fechamentos de embalagens, né? A gente tem o fechamento por grampos, utilizado nas caixas de madeira, os fechamentos por fitas metálicas, que é utilizado nos fardos, os fechamentos por costura, que normalmente é utilizado nas sacas, principalmente de alimentos, e os fechamentos por fita adesiva, que são utilizados nas caixas de papelão. Daremos sequência agora ao nosso trabalho falando um pouquinho sobre paletização. Boa noite, meus caros colegas. Boa noite, meu caro professor. Dando continuidade às operações de almoxarifado, abordarei agora sobre o tema processo de paletização. No que consiste o processo de paletização? Em suma, o processo de paletização consiste na junção de várias cargas formando uma só unidade maior. Imaginemos, estamos lá no almoxarifado, várias caixas empilhadas em conjunto em um agrupamento. Segundo Dias, tal processo implica em baixo custo. Por quê? Porque uma vez retirada caixa por caixa, imaginemos, caixa por caixa implica-se em custos com o transporte interno dentro do almoxarifado. Além do recurso financeiro, poupa-se também o recurso tempo, que ao invés de retirar caixa por caixa, gastar ali com o transporte interno, retire-se todo um conjunto já para dar-se início à logística, para o transporte, seja ele rodoviário, seja ele aéreo, né? Independente qual for, retire-se toda aquela unidade para dar-se início à logística. Perfeito? Perfeito. Porém, claro, né? Apesar de baixo custo, apesar de demandar menos recurso, menos tempo, né? Para aplicar o processo de paletização, demanda-se, obviamente, igual todas as funções organizacionais, né, dentro de empresa, um planejamento, porque existem ali muitas variáveis. O tamanho ali que você tem para disposição, se é viável ou não, peso, o peso, o custo também. Existem várias variáveis que, em razão delas, precisará de um planejamento para ver se é viável ou não aplicar tal processo. Então, a grosso modo, esse é o processo de paletização. Bom, vou falar um pouco sobre a análise de almoxarifados. Os almoxarifados, eles seguem alguns cuidados especiais, bem como a organização, a fim de garantir condições físicas que preservem a qualidade dos materiais, objetivando assim também uma ordem que facilite a retirada desses materiais. Vou falar agora um pouco sobre os itens que compõem esse almoxarifado. Vamos começar pelas mercadorias. Os itens de maior saída, bem como os de grande volume e de grande peso, eles são colocados nas imediações dos locais de embarque para facilitar esse manuseio. Em relação aos corredores dos almoxarifados, o número de corredor ele vai depender da facilidade de acesso desejado, bem como também a largura ela é determinada através do equipamento de manuseio utilizado. Temos também as pilhas. A altura recomendada das pilhas é de 5 pilhas, devido às limitações, né, de equipamento de elevação e também ao alto custo desses armazéns. As portas, elas devem ter altura e largura que permitem a passagem de empilhadeiras carregadas. Tem a questão também do piso. O piso ele deve ser de concreto, de modo que suporte o peso dos materiais estocados e o trânsito também das empilhadeiras carregadas. A gente também tem o local de embarque. O local de embarque, ele tem que ter uma altura sobre o piso, uma certa altura sobre o piso, a fim de facilitar essas operações, né, de embarque. E próxima à área de embarque também é necessário reservar um local de armazenagem temporária, que é onde são colocadas as mercadorias por praça e cliente.
Outro elemento também são os escritórios. Geralmente eles ficam próximos aos locais de embarque e seus tamanhos variam de acordo com as operações do armazém. Seguindo as demais instalações, a gente tem algumas instalações que são obrigatórias nos armazéns. Por fim, todo armazém deverá estar equipado com equipamentos para combater incêndios, bem como extintores, sinais de alarme, detector de fumaça, entre outros. Tem a questão também da iluminação, que as lâmpadas elas são instaladas depois de traçados corredores, né? É sobre eles que elas são instaladas, além de outras instalações também, como, por exemplo, dependendo do tipo de mercadoria estocada, o armazém vai precisar também de ar-condicionado, ou a questão de controle de umidade, ou até mesmo depósitos de combustíveis para as empilhadeiras. Movimentação de materiais. A movimentação de materiais é caracterizada pela entrada e saída de produtos. Quando feito de forma correta, ela pode reduzir as despesas, e gerar mais lucros para as empresas. Para que esse processo seja eficaz, é necessário que tenha organização, planejamento na logística e também equipamentos apropriados. A movimentação de materiais também é chamada de transporte interno. É o movimento de um produto, dentro de uma área específica. Por exemplo, a locomoção de itens, no estoque de empresas, fábricas e até a área de construção civil mesmo. Isso significa toda a movimentação, com o objetivo de fazer com que a matéria-prima da linha de produção e o transporte para diferentes setores. Segundo o autor Marco Aurélio, que é o autor do nosso capítulo, que estamos em estudo, na maioria dos processos industriais, o material é o alimento, que se movimenta. Em certos casos, o homem e a máquina se convergem, para o material, pois eles quem fazem o movimento. A movimentação e material são classificados de acordo com a sua atividade funcional. São elas a granel, que são os métodos e equipamentos de transportes utilizados da extração ao armazenamento de toda a espécie de materiais a granel, por exemplo, gases, sólidos e líquidos. Temos as cargas unitárias, que são cargas contidas em recipientes de paredes rígidas ou individuais ligadas entre si. Temos também a embalagem, que é o conjunto de técnicas utilizadas para o transporte de produtos em processos e produtos acabados. Temos o armazenamento, que é o empilhamento e armazenagem mesmo, colocação em prateleiras e suportes especiais em fase de processamento de produto ou distribuição. As vias de transporte, que é o carregamento, desembarque e transferências de produtos e materiais, em vias de transporte mesmo, onde elas se locomovem. E tem como exemplo, portos, ferrovias e rodovias. E também temos a análise de dados, que são aspectos analíticos para o desenvolvimento de um sistema eficiente, para a movimentação de materiais. Temos como exemplo o levantamento de mapas e dados de transporte, análise de custo e organização e o treinamento. Os custos da movimentação de materiais têm influência sobre o produto, afetando diretamente o custo final. Portanto, uma movimentação feita de forma mais adequada pode baratear esse custo. Considerando a movimentação um problema, teríamos como solução a diminuição, a redução dos trajetos percorridos pelo material, do estoque até a sua expedição. Porém, em termos gerais, essa solução acarretaria em outros problemas, assim como a ociosidade de homens e equipamentos, em outras etapas do trabalho. E isso incluiria um aspecto negativo na linha de produção, que aumentaria os custos, e redução dos lucros. Para isso, podemos concluir que para os sistemas de movimentações de materiais ser realizado de uma maneira
eficiente, né, existem alguns aspectos básicos que devem ser seguidos. São eles: redução de custos, né, com a utilização de equipamentos mecânicos para a movimentação de materiais, a mão de obra tem um custo reduzido. Além disso, uma boa logística interna também reduz a perca de materiais, né, e o custo e o número de acidentes. Temos também o aumento, né, da capacidade produtiva, que seriam boas práticas, né, e técnicas na movimentação desses materiais, que irão impor mais agilidade no ciclo produtivo, na linha de produção, o que vai resultar num aumento da capacidade produtiva. Temos também as melhores condições de trabalho, né, que seria a otimização das rotas de empilhamento, por exemplo, vai garantir mais segurança e menos esforço, né, para o trabalhador, criando melhores condições de trabalho. Isso impõe o uso de equipamentos também, né, para evitar que as pessoas se esforcem, né, em casos de levantamento de um material que tenha muito peso. Temos também, né, a melhor distribuição, que é simplesmente a organização, né, o planejamento ali do layout, que irá melhorar a distribuição de equipamentos, né, não só equipamentos, mas também o local de trabalho dos homens, né, produtos e pessoas na operação, que vai acabar gerando um ambiente muito mais produtivo e agradável para trabalhar. Olá, então eu estarei dando continuidade ao assunto tratado com Iago sobre a movimentação de materiais. Dentro da movimentação de materiais existem as leis da movimentação, que são leis que existem para manter eficiente o sistema de movimentação de materiais. A primeira lei é da obediência ao fluxo das operações, que diz que é preciso utilizar sempre que possível o arranjo linear, ou seja, a sequência das operações. A segunda lei é a da mínima distância, que diz que a gente deve reduzir a distância eliminando os zigue-zagues entre o transporte de materiais. A terceira lei é a da mínima manipulação, que diz que é preciso reduzir o máximo possível o transporte manual, utilizando mais o transporte mecânico devido ao custo mais barato e da maior eficiência. A quarta lei fala sobre a segurança e satisfação, que diz que é preciso, que é importante, da importância da segurança dos trabalhadores, do uso dos EPIs, etc. A quinta lei da padronização explica que a padronização dos equipamentos reduz o investimento inicial e deixa a manutenção mais rápida e mais barata. A sexta lei, a lei da flexibilidade, diz que o valor dos equipamentos é de acordo com a flexibilidade dos mesmos para realizar o transporte de diferentes tipos de carga em condições variadas de trabalho. A sétima lei, a da máxima utilização do aparelho, diz que é preciso manter os equipamentos ocupados o máximo do tempo possível, evitando assim o acúmulo de materiais no ciclo de transporte. A oitava lei diz que diz sobre a máxima utilização da gravidade, que é utilizar a força da gravidade sempre que possível para, exemplo, você utiliza um motor para subir um material, aí você utiliza apenas a força da gravidade para ele percorrer um longo percurso que seria levado por um carrinho ou outro. A oitava lei a nona lei é a da máxima utilização do espaço disponível, que diz que é preciso utilizar o espaço de maneira mais eficiente possível, empilhando cargas, né, fazendo mais andares, utilizando da maneira mais eficiente. A décima lei, a do método alternativo, diz que é preciso sempre criar um plano B para o tráfego de materiais, ou seja, se um aparelho quebrou no meio do percurso, ter sempre uma saída, uma alternativa de percurso para percorrer. A 11ª lei é a do menor custo total, que explica que na hora de selecionar o equipamento a ser usado, não é apenas o preço inicial que deve ser levado em conta, mas também a vida útil, a flexibilidade e o custo da manutenção e o retorno, né, que esse equipamento trará. Sobre os equipamentos de movimentação, são eles transportadores, guindastes, veículos industriais, equipamentos de posicionamento, contêineres, eles devem ser usados de acordo com a necessidade e com o layout da indústria. Dessa forma,
Para cada indústria é preciso selecionar quais serão os equipamentos de movimentação ideal, certo? Um abraço, boa noite.